Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4, e lermos novamente os versos de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Senhor, te bendizemos com alegria por estarmos aqui reunidos, com tua palavra aberta, reunidos para ti, desejosos, Senhor, de ouvirmos a tua voz poderosa. Nós precisamos e queremos ouvir a tua voz. Nós suplicamos que o Senhor fale e passeie e ande no nosso meio, aplicando e soprando a tua palavra poderosa para cada coração, para a tua igreja. Somente o Senhor tem o poder de edificar a tua igreja. E nós sabemos que a palavra, tua palavra, é o instrumento por excelência para isso. Então, Senhor, nós nos dobramos com humildade e suplicamos, mostra um pouco mais da tua beleza para nós nessa cena do deserto, nessas tentações. Nos ajuda a vermos um pouco mais desse homem glorioso que tu és, a vermos um pouco mais da obra tremenda que tu realizaste, a vermos um pouco mais da tua vitória, de como o Senhor viveu, de como lidou com o inimigo. Ensina cada um de nós como nós precisamos do teu suporte, Senhor. Então, aplica a tua palavra a cada coração nessa noite e nos ajuda, porque temos vivido em um deserto e temos também enfrentado a aproximação do inimigo com tentações. Por isso nós precisamos tanto ouvir a tua voz um pouco mais sobre esse assunto. Assim, com essa expectativa, nós oramos no teu poderoso nome. Amém. Irmãos, eu creio que tanto já nos foi falado a respeito desse assunto, nós já ouvimos tantas coisas, e talvez você vá ouvir algumas coisas novamente,
nessa noite, que já foram faladas, mas eu não tenho nenhum desgosto quanto a isso, mas tenho no meu coração uma convicção de que ainda precisamos considerar algumas coisas nesse trecho do capítulo 4, nessa cena da tentação. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí diante de nós uma cena tremenda, cheia de lições, cheia de ensinamentos, e que o Senhor nessa noite realmente abra os nossos olhos para ainda algumas coisas mais, lindas coisas, duras lições por outro lado, que carecemos tanto de aprender nessa caminhada que temos tido, já que nosso Senhor aqui apresenta um caminho para nós, para todo homem, um caminho para o homem, um caminho segundo o seu modelo, segundo os seus passos, de como lidar nas coisas da vida, nas circunstâncias da vida, de como lidar com o inimigo, de como responder a Deus segundo as circunstâncias que pelo Espírito nós somos conduzidos. Já que você está vendo aí, irmão, um texto e uma cena que não acontece por iniciativa do diabo. Não é o diabo que toma a iniciativa de ir ao Senhor tentá-lo. O texto está bem claro e diz para nós que ele, quando saiu do Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Esse homem deixa então uma cena tão luminosa, não é? Que contraste, porque ele estava no Jordão, ali no início do seu ministério, se identificando como representante de todo homem, assumindo aquele seu ministério sumo sacerdotal, aquela posição representativa. Ele é um homem real, representando o que Deus deseja para todo homem. Então, tudo isso se inicia no Jordão. E no Jordão, o que nós temos da vida privada dele é uma aprovação plena do céu. A voz de Deus diz: olha, esses 30 anos que passaram são anos do meu total deleite nesse homem. Ele é para mim alguém em quem eu tenho todo o meu prazer. É assim que o céu se refere a ele. 30 anos, que nós temos poucos lampejos a respeito desses 30 anos. Que pena, irmão. Porque o que será de precioso, de maravilhoso que essa relação de 30 anos que recebe esse selo aí no Jordão? Aprovado, homem maravilhoso, digno. É esse o selo que ele recebe. Então, nós temos aquela cena luminosa, a cena do Jordão. Que contraste, porque imediatamente após essa cena, em que o Senhor tem ali céus abertos e uma voz dos céus, ele então vai para o deserto. E lá no deserto, o que ele tem? Ele tem batalha espiritual e a aproximação do diabo. Lá no Jordão, ele tem o Espírito Santo sobre ele como pomba. No deserto, ele tem o diabo se aproximando. Que contraste! E que cena, então, é essa que nós estamos vendo? Porque já sabemos que ele iniciou o seu ministério público. Ele agora se apresenta como um homem no seu serviço. O que era o sacerdote, irmão? O sacerdote era um representante do povo diante de Deus, assim como o rei era um representante do governo de Deus para o povo. Então o Senhor assume aquele ministério dúplice, né? Rei e sacerdote, também profeta, tríplice. O Senhor assume aquele seu serviço maravilhoso. E agora, como um homem representando uma raça, todos os homens. E então ele vai lidar com todas essas coisas, e nesse caso ele vai
lidar com a tentação. Tem um irmão que usa um versículo de Marcos, capítulo 3, para lançar luz sobre o que está acontecendo nessa cena. Então, eu queria começar por aí. Vá comigo, por favor, em Marcos, capítulo 3, e vamos ler um verso que talvez nos ajude em relação a essa cena. Marcos, capítulo 3, os versos de 20 a 30 são versos em que o Senhor entra num embate com os escribas, porque o Senhor havia curado, né? Ele trata ali muitos doentes e a sua família se aproxima, os seus parentes se aproximam. Então, os escribas e aqueles que estavam ali começam a dizer que ele fazia aquelas coisas pelo poder de Beelzebu. Então o Senhor combate isso e diz, como é possível? Né? Se Beelzebu tiver um reino dividido, esse reino não subsistirá. O Senhor segue por essa linha. E ele diz assim, como que um reino pode subsistir, pode ser forte, se ele estiver dividido? Então, se eu estou combatendo o reino das trevas, como que eu posso fazer isso pelo poder de Beelzebu? Esse reino não vai perdurar. Então, no verso 27, ele diz assim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E ele segue, e só então lhe saqueará a casa. Um irmão sugere, um estudioso da palavra, que esse versículo nos ajuda sobre o que está acontecendo lá na tentação do deserto. Nós temos Satanás, o valente, e nós temos aquele que é mais forte que o valente. Então ele adentra aquele ambiente de lutas, aquela esfera em que o poder das trevas se aproxima, e ali ele começa a amarrar o valente, para lhe saquear os bens. Ele mesmo fala dos bens que recebeu lá no deserto. Ele diz, eu tenho autoridade sobre os reinos dessa terra, porque me foi dado. Então eu tenho domínio sobre o homem que pecou. Então, aquele que é mais forte do que o valente, ele começa a amarrar o valente, ali no deserto, para que então ele pudesse saquear a casa e retirar do poder das trevas tudo aquilo que é precioso para Deus e estão aí a sua vida e a minha vida. Então, graças ao Senhor, porque Ele, poderoso que é, inicia como homem representativo, para que pudesse retirar todo homem que viesse a crer nele do poder das trevas e da sujeição à autoridade do diabo. Graças ao Senhor, irmão. Porque o maravilhoso homem Jesus inicia então sua obra de embate com aquele levante do inferno, após sair do Jordão e ter recebido aquela aprovação tão plena, tão completa. O diabo, o diabo havia sido derrotado na vida do Senhor durante 30 anos. 30 anos haviam se passado e você tem que concordar comigo que aquele tentador, o diabo, seus poderes, nada tinham encontrado naquela vida perfeita. Aquela vida que recebe a aprovação de Deus no Jordão. 30 anos ele nada derrotado na vida do Senhor. Então se passam mais 40 dias. 40 dias sendo tentado, mais uma vez derrotado. E agora ele se achega e o Senhor relata para nós esse embate final, em que ele, representando todo homem, então, irá derrotar cabalmente. O versículo 13
do capítulo que lemos, ele usa a expressão passadas que foram as tentações de toda sorte. Irmão, essa palavrinha aí, tentações de toda sorte, no texto original, fala de que o diabo usou todos os recursos. Ele foi tentado cabalmente, com todos os recursos, todas as suas capacidades, todos os seus ardis, todas as suas artimanhas. Tudo foi usado. Mas ele foi totalmente derrotado no deserto. Tentações de toda sorte, cabalmente tentado em todas as coisas, como vai nos dizer o autor de Hebreus, mas sem pecado. E então está implícito nessa declaração: ele foi vitorioso como homem, provado em todas as coisas, mas sem pecado. E então o texto continua e diz assim, verso 13: apartou-se dele o diabo. Essa frase aí, ela também no grego traz uma palavra importante, irmão. Esse apartou-se aí, a palavra grega é bater em retirada, o significado. Sabe o que é isso, irmão? Você já viu uma batalha? Você já viu quando um exército está derrotado e ele precisa bater em retirada? Como que ele faz? Ele não sai soberbo, de cabeça erguida, ele corre. Ele sai em retirada, de súbito, correndo, fugindo. É isso que aconteceu. O diabo foi no deserto alguém que tentou com todas as suas armas, sendo derrotado em todas elas. Então ele bate em retirada. Ele bate em retirada. É lógico que ele não desiste. Ele vai retornar em momento oportuno. Nós sabemos que esse momento oportuno aponta lá para o Getsêmani, quando ele vem com toda a sua força, já aos pés da cruz, para atacar o Senhor mais uma vez. Mas aqui no deserto ele se retira em fuga, é o que o texto nos ensina. Mas, continuando então, segundo a carga que o Senhor me deu, a primeira nota que eu gostaria de destacar, porque é um passo importante para nós, é que o texto começa dizendo que Jesus, nome humano, Jesus desacompanhado de Senhor e desacompanhado de Cristo. Jesus, porque a ênfase de Lucas é no homem. Então, vírgula, cheio do Espírito Santo. Irmão, isso tem que chamar a nossa atenção. Porque a ênfase aí não está na unção do Jordão. O autor, Lucas, não está apontando, o Espírito Santo não deseja que nós nos lembremos daquela unção recebida no Jordão. A ênfase não é essa. A ênfase é em um homem que está em obediência, dependência, sujeição total ao Espírito. É essa a ênfase do cheio do Espírito. Que lição para nós. Porque essa expressão acentua aquilo que nosso irmão já nos falou. A dependência e a confiança do Senhor Jesus no seu Pai. A dependência e a confiança desse homem. Como que isso se traduz? Se traduz em uma vida cheia do Espírito. Agora, você e eu, nós queremos aprender o que é confiança e dependência, já que esses conceitos podem ficar subjetivos para você e para mim. Você pode dizer assim, eu confio. Como que você confia? Como que você confiará mais? Como que você depende? Como que você dependerá mais? Se você estiver sendo enchido constantemente do Espírito. Isso implicará em sinais muito claros do Espírito para a sua vida e para a minha. Ele vai dizer, é por aqui, não é por lá. Essa palavra não me agrada. Essa roupa não me agrada. Esse relacionamento
não me agrada. E assim nós aprendemos a depender dele. Não é fazer seus planos, irmão. Não é dizer, traçar o seu caminho e chamar Deus para abençoar. Isso não funciona. Deus só abençoa os seus caminhos. Ele não abençoa os caminhos que nós tomamos independentemente dele. Então, confiança e dependência estão diretamente ligadas a essa vida cheia do Espírito. É assim que nós vivemos na prática a confiar e a depender. Sabe por quê, irmão? Porque se o Espírito não tiver ascendência sobre o nosso ser, domínio, governo sobre o nosso ser, o que irá governar? Irá governar o seu sentimento. Numa hora que você está muito emocionado, então você toma tal decisão, faz tal coisa. Ou irá governar o seu intelecto. Você vai raciocinar, ponderar, fazer planos, ver as consequências, analisar tudo. Aqui eu tenho ganho, não tenho, vou, toma decisão. Ou então, num momento em que você está em necessidade física de qualquer coisa que seja, você vai tomar as decisões. Agora, se nós formos um povo que tem aprendido a ser cheio do Espírito, esse é o primeiro passo para todo homem que deseja ser agradável a Deus. Esse é o primeiro passo. O Senhor Jesus está iniciando a sua jornada de batalha. Por quê? Porque quando um homem quer agradar a Deus, ele desperta ele desperta dois interesses. Ele desperta o interesse de Deus. Porque Deus se agrada de um coração que o ama, de um coração que o quer, de um coração que dá sim para ele. Então o Senhor coloca seus olhos sobre esse homem, mas o inferno também coloca os seus olhos sobre esse homem. Agora, para que esse homem, nós precisamos temer então? Não. Para que esse homem caminhe resolutamente, o Senhor Jesus está mostrando qual é o caminho. Ele está dizendo, olha, quando eu me levantei para ser um homem totalmente agradável a Deus, o inferno se levantou. Mas eu segui resolutamente, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, obediente ao Espírito. Tudo que o Espírito lançava a mão no depósito que o próprio Espírito fez e tem feito na minha vida, eu então falava. Não é lindo isso, irmão? Não é para isso que o Senhor nos chamou? Ele tem feito um depósito na sua vida e na minha. Em dados momentos de necessidade, o Espírito Santo vai lá e puxa aquele tesouro que Ele tem feito no seu coração e no meu, que é o caráter de Cristo, que é a palavra de Deus, que está sendo guardada no coração e na mente. No momento oportuno, o Espírito toma isso e aplica. Toma isso e traz à luz nas nossas vidas, nas circunstâncias em que nós vivemos. Então, se nós não formos um povo que aprende o que significa condução do Espírito, então nós teremos toda dificuldade. Que o Senhor nos ajude aqui, para que então Ele tenha um povo que se dobre. Agora, querido irmão, o Espírito Santo, Ele irá conduzir aqueles que têm sido enchidos. Têm sido enchidos. Agora, muitas vezes o problema é que nós estamos tão cheios de tanta coisa, que não tem espaço, então, para que nós sejamos governados pelo Espírito de Deus. Então, que o Senhor possa realmente martelar nosso coração com a sua palavra, porque isso trinca o nosso ser. E então Ele vai retirar, fazer vazar todas essas coisas que estão enchendo, entulhando o nosso coração. Para que Ele, então, por seu Espírito, possa encher a sua vida e a minha. Agora,
irmão, não pense que nós estamos falando de algo conceitual, porque nós estamos falando de um homem real, que enfrentou uma batalha dura e real, verdadeira, e cheio do Espírito foi vitorioso. É isso que você deseja? Então nós precisamos clamar a Deus. Dizer, Senhor, tem misericórdia. Perfura o meu coração. Enche e me permite ser enchido do teu Espírito. Então nós iremos experimentar nesse caminho esse primeiro passo. Porque uma vida humana cheia do Espírito é uma vida normal, segundo Deus, é o que Deus deseja para todo homem. É que nós olhamos para esse mundo e o que nós vemos é algo anormal, é algo subhumano, irmão. O que o mundo vive não é algo normal, segundo Deus. São vidas absolutamente transtornadas. São vidas governadas por apetites, por prazeres, e não pelo Espírito. Então, é isso que nós vemos. Agora, nessa vida cheia do Espírito, então nós temos o segredo do poder para viver uma vida que agrada a Deus. Do contrário, meus queridos irmãos, nós seremos bons entendedores, tendo aparência de piedade, mas sem o poder da piedade. O poder da vida santa que é trazido pelo enchimento do Espírito. Do contrário, nós teremos aparência de piedade, mas sem poder. Aparência de santidade, mas sem poder de uma vida santa. Então, o diabo começa seus ataques. E o primeiro ataque já nos foi tão falado, mas irmão, no meu coração ainda vai algo a considerarmos sobre esse assunto. O primeiro ataque do diabo nós já vimos, e eu não quero me deter nas questões que já foram faladas, embora tenha que mencionar uma ou outra. Mas veja, o diabo então vai se aproximar no momento em que o Senhor teve fome, houve fragilidade física, então o diabo vem, se aproxima e desfere o seu primeiro dardo envolvendo essa questão do físico. Então, aí nós estamos. O ambiente é deserto, aquele lugar que não tem nada, né? A questão aqui é o apetite. A questão é o apetite, é o desejo de desfrutar de algo necessário. Pão. Você está com fome, você precisa comer, Deus que criou um homem assim, ele precisa se alimentar, então transforma essa pedra em pão. É assim que o diabo vem e lança o primeiro dardo. Ele diz, olha, você é filho de Deus, não é? Então, se você é filho, a prova, mais a comprovação do amor, não tem nada mais importante para um filho do que ser suprido nas suas necessidades básicas. Não tem nada mais importante para um filho do que o pai suprir a questão da fome dele. Então o diabo vem e lança esse primeiro dardo. E o Senhor vai responder, como em todas as suas respostas, de forma simples e eficaz. Lançando mão daquilo que enchia o seu coração e a sua mente. A palavra de Deus, como nosso irmão nos ajudou aqui na abertura. Do que o coração de Jesus estava cheio? Ele era um homem pleno, 30 anos, com o seu coração, a sua mente cheia da palavra. Então ele vai responder de forma simples, eficaz, vai combater esse primeiro dardo de uma maneira tão simples. E vai dizer, em outras palavras, a palavra de Deus é o verdadeiro pão. E então ele vai abrir a sua boca e dizer, olha, não só de pão
viverá o homem. E vai dizer isso para o diabo. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmão, o Senhor está confrontando algo aqui como um representante. O diabo está dizendo, olha, o homem, ele foi criado para satisfazer o físico. O homem é semelhante a um animal. O que ele precisa é satisfazer o físico. Então, o que demonstra amor para ele é ter barriga cheia, suprimento físico. É ter roupa boa, barriga cheia e não ter com que se preocupar nesse sentido. Se o homem tiver isso, está tudo bem para ele. É o que o diabo vai dizer para o Senhor Jesus. Agora, irmão, quando o Senhor tira aquele povo do Egito, nós sabemos que é uma figura, né? Quando o Senhor tira o povo do Egito, o Egito é uma figura do mundo. Aquele povo estava escravizado no mundo. Aquela é uma figura do que Deus faz com cada homem. Do que Deus fez com você e fez comigo. Cada homem que estava escravizado e que foi tirado das garras do diabo nesse mundo. Então, a primeira coisa que o Senhor vai fazer, e Ele necessariamente tem que fazer, é mudar a dieta desses que Ele salvou. E assim o Senhor fez. Quando Ele tirou aquele povo do Egito, Ele não deu para eles as comidas do Egito, é claro. O que Ele deu? Ele deu maná. Ele deu pão do céu, figura de Cristo e da sua palavra, como já foi dito. Então, todo homem que foi salvo, Deus promove a mesma coisa com você e comigo. Ele precisa mudar a dieta. Ele precisa tratar com o apetite. Porque, do contrário, nós iremos caminhar em direção a Cristo e até mesmo estarmos em Cristo e ainda com apetites ligados ao mundo. Então o Senhor precisa mudar isso. E aí, meu irmão, o que Ele vai fazer? Ele vai alimentar aquele povo com maná. O maná é uma figura da palavra de Deus. Daquilo que é da boca de Deus. Aquilo que é provido por Deus. Não é apenas essa letra aqui, mas é a palavra viva de Deus. É aquela palavra que vem para dentro do coração, que atinge o coração, que transforma a vida. E então, o Senhor Deus, na sua bondade, Ele olha para aqueles que Ele salvou, que se alimentavam do quê, irmão? Eles se alimentavam espiritualmente falando agora, tá? Porque Deus, a recomendação de que nós comamos adequadamente, a questão literal do alimento, né? É para que cada um de nós cuide do seu físico e coma adequadamente. Mas eu queria me deter aqui na questão espiritual. Quando o Senhor salvou e tirou você do mundo e me tirou do mundo, Ele nos tirou de algo que nos alimentava. E por onde e de que maneira que você se alimentava? Você se alimentava por tudo que estava vendo, se alimentava por tudo que estava ouvindo, se alimentava pela satisfação de prazeres e desejos sem restrição. Não é assim que o mundo vive? O mundo vive dessa maneira. Porta de entrada do ser do homem. Os olhos, os ouvidos. Para que então ele vá satisfazendo apetites e desejos desenfreadamente. É assim que o mundo vive. Apetites de toda sorte, cada vez mais transtornados e desequilibrados. De modo que nós estamos vendo aberrações. Não é isso? É assim que o homem vive. Então Deus salva um homem que vive dessa maneira, como salvou você e a mim. Então Deus agora vai dizer para você assim, você não pode colocar os olhos em qualquer lugar. Você não pode dar ouvidos para qualquer coisa.
Você não pode satisfazer os seus apetites que você satisfazia, porque agora você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida. E essa nova vida tem novos apetites. Essa nova vida tem uma nova perspectiva. Ela pode ser enchida pelo Espírito, pode ser guiada pelo Espírito, e ela pode se alimentar de tudo que provém da boca de Deus. Que maravilhoso, irmão. Que salvação plena que o Senhor providenciou. Então ele toma o homem e ele olha para esses que ele salvou e diz: você agora vai se alimentar de mim. Você agora vai se alimentar de mim, da minha palavra, do que eu prover. Você não vai mais agora se satisfazer. Você pode até botar os olhos onde eu disser que não é para colocar, mas não vai mais te satisfazer. Você pode até dar ouvidos para aquilo que não deve. E olha, irmão, aí eu não quero entrar na questão propriamente, porque nós sabemos onde você tem posto seus olhos. O que tem entrado, você tem permitido que os seus olhos sejam porta para entrar no seu ser. Porque sabe, irmão, o crente é alguém que recebeu uma nova natureza, né? E nesse conflito da carne com o espírito, do que é natural com o que é espiritual, haverá vitória para aquilo que você alimentar melhor. Então, se nós temos sido enchidos pelo Espírito, nós iremos andar segundo o Espírito e satisfazer a Deus. Agora, se nós não temos sido enchidos pelo Espírito, se nós temos alimentado pelos olhos, pelos ouvidos, pelos prazeres, pelo que nós tocamos, a carne, então nós iremos satisfazer a carne. E nós iremos viver como carnais. Será que os irmãos estão compreendendo isso? O Senhor tem desejado, então, algo maior para nós. Agora, vamos então em Deuteronômio, que é de onde o Senhor retira suas respostas, para nós olharmos algo que irá nos ajudar aqui. Nós sabemos que a primeira resposta do Senhor a essa proposta maligna está em Deuteronômio 8:3. Mas eu quero que você vá a Deuteronômio 6, que é de onde o Senhor retira as outras duas respostas. Para que eu complemente algo da ideia que estou tentando esclarecer aqui para você. Porque quando o Senhor diz para nós assim, olha, você agora vai se alimentar de mim. Você agora não vai frequentar os lugares que você frequentava. Então nós dizemos, ok, Senhor, agora eu vou estar em todas as reuniões. Agora, pode deixar comigo que todas as reuniões eu vou estar presente. E muitas vezes nós estamos presentes, mas nós não ouvimos aquela palavra que é da boca de Deus. Sabe aquela palavra rema, irmão? Aquela palavra viva de Deus? Entende? Mas nós tendemos a literalizar. E dizemos assim, não, agora eu preciso ler a Bíblia. E muitas vezes nós ficamos só com a letra, nós precisamos ler a Bíblia, tá? Mas muitas vezes nós ficamos só com a letra, nós dizemos, não, agora eu preciso frequentar as reuniões, como se houvesse nisso provisão só nessa frequência. Compreende? Que o Senhor nos ajude aqui, porque Ele tem algo espiritual para nós. Quando nós nos assentamos aqui, Ele tem algo espiritual para nós, uma palavra viva, rema, que vai direto para dentro do seu coração, fortalece seu ser, forma o caráter de Cristo, transforma a sua vida, te dá vigor, para que você não caia, não desanime nesse deserto. Compreende? É para isso que nós nos reunimos. Então, em Deuteronômio capítulo 6, nós temos algo importante aí que eu gostaria de destacar. No versículo 5, o capítulo é conhecido, depois você
leia o capítulo 6, como já foi recomendado. Mas olha o versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Por que eu decidi começar por aqui? Porque, irmão, ao meu coração, numa das quartas-feiras, se não me engano a última, quando o irmão falava para nós a respeito de vivermos uma vida como o Senhor Jesus viveu, uma vida agradável a Deus. Então, uma vida que guarda a palavra no coração, na mente. Então ele disse assim: qual é a causa da nossa fraqueza? E, consequentemente, qual é a força, a causa da força dele? Nós já vimos. A causa da força dele é guardar a palavra no coração e na mente. Qual é a causa da nossa fraqueza? Aí ele disse assim: eu vou responder numa palavra. Os irmãos se lembram? Numa palavra. Então ele disse: afetos. Lembra, irmão? Afetos ou amor. Eu confesso a você que essas palavras soaram de forma dramática para o meu coração. Elas foram impactantes por si só. Dramáticas. Por quê? Porque a questão da nossa vida ser vigorosa e agradável a Deus depende, ela testemunha o nosso amor por Ele. Se nós temos guardado a sua palavra, se o nosso coração está escancarado para a palavra, se nós nos dedicamos a essa palavra, como alimento, como vida, tantos exemplos, né? Como mandamento, como provisão, como alimento, como vida, então nós teremos vidas fortes. E isso significa que nós amamos o nosso Deus, o nosso Senhor. Então o versículo aí começa assim: ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Interessante, não é, irmão? Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. A nossa boca vai proferir o amor que temos pelo nosso Senhor. Assim como a boca do Senhor Jesus proferia. Porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. A lição que está sendo dada para nós é: amarás de todo o teu coração. E aí, o verso 6 diz assim, ele vai dar um passo prático, porque senão fica tão subjetivo, não é? Eu posso perguntar para todos os irmãos aqui, todos levantarem a mão e dizer: não, eu amo o Senhor. E alguns podem até ousar dizer: não, eu amo de todo o meu coração. Pelo menos o que eu conheço eu amo. Eu amo de todo o meu coração, de toda a força. Alguns podem ter a ousadia de dizer. Mas aí o versículo 6 vai dar um passo prático. E vai nos ensinar a respeito da palavra, notas práticas para que você e eu nós sejamos vitoriosos como aquele homem foi. E ele está mostrando isso lá no deserto. Então veja, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, 2 pontos. Agora ele vai abrir isso para nós, para ensinar para nós o que é estarão no teu coração. Ainda está subjetivo, ele está dizendo: olha, essas palavras que eu estou te dizendo aqui, elas estejam no teu coração. 2 pontos. Agora ele diz: tu as inculcarás a teus filhos. Então agora, irmão, ele entrou no ambiente da nossa família, do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Então ele vai dizer: se você ama a palavra, se o seu coração está cheio da palavra, se você ama a Deus e tem amado a Deus de todo o coração e guardado no seu coração as palavras dele, então você irá inundar a cabeça, a mente, a vida, o ambiente da sua casa com essas palavras. É o que ele está dizendo. Você vai inculcar a teus filhos. Que coisa, mas isso daí não é rachar a cabeça do menino e fazer ele pensar aquela lavagem cerebral, né?
Esse inculcarás aí fala de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de discernimento, de uma palavra que é viva, renovada, de uma palavra que é vivida. Não é regrinha que foi colocada. É uma palavra que é vivida. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás. Agora olha isso, irmão. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então, se nós somos o povo da palavra, se nós queremos ser cheios da palavra, se nós queremos, como aquele homem, compreender que não só de pão vive o homem, mas do que procede da boca de Deus, nós vamos viver dessa forma. Nós vamos viver dessa forma. Nossa casa precisa ser cheia da palavra. Nós vamos falar da palavra ao deitar, ao levantar, nós vamos falar no caminho, nós vamos inculcar nos filhos. Entende, irmão? Que coisa linda, né? Aí o verso 8 diz, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Agora, veja, irmãos, nós somos tão literais como esses judeus foram. O que os judeus fizeram quando ouviram isso daí? Eles falaram, opa, fizeram a correia de couro e tal, um pouco da palavra, amarraram na mão, fizeram mais uma tira de couro com trechos da palavra e amarraram na testa, escreveram lá no umbral da porta. Mas será que é isso que Deus queria? Será que é esse o desejo de Deus? Deus não estava falando para ele, olha, a palavra na sua mão, sinal na sua mão, significa que todas as coisas que você for fazer, todas as suas obras têm que ser governadas pela palavra. É a palavra que vai governar o que você faz, a obra das suas mãos. Se você não sabe o que fazer, a palavra vai te dizer o que fazer. Mãos. E o frontal está falando dos nossos olhos. Está falando, olha, a palavra vai governar os seus olhos e vai fazer com que você olhe para o lugar certo. Vai estabelecer prioridades para os seus olhos. Você não vai ficar desnorteado olhando para tudo igual criança em parque de diversões. Não. Se a palavra estiver enchendo a sua mente, ela vai dar prioridades para você. Não vai ser um amuleto que você repete na hora que as coisas não estão bem. Não. Ela vai ser a direção de Deus, estabelecendo prioridades segundo Deus. Levante seus olhos para Ele, atraídos para Ele. E nos umbrais, né, da casa, então está falando do cotidiano, irmão, da maneira que nós vivemos. Como é dentro da nossa casa. Ela é protegida desde a entrada. Todo mundo que entra vê. Todo mundo que sai vê. Todo mundo que entra é impactado pela palavra, porque a casa está cheia. Não é de versículo na parede, é da palavra no coração dos habitantes daquela casa. De modo que todo mundo que entra vê, é impactado. Todo mundo que sai, sai impactado. É isso. Todas as pessoas que se encontravam com Jesus, ninguém ficava indiferente, porque ele era uma casa que tinha a palavra nos seus umbrais. Compreende, irmão? As pessoas eram impactadas por ele, ninguém ficava neutro diante dele. Mas diante de nós, muitas vezes, as pessoas ficam neutras, porque nós, muitas vezes, para vergonha nossa, nós acomodamos a palavra. Nós omitimos aquilo que deveria ser patente, testemunhado. Que o Senhor nos ajude nisso, para que então Ele seja glorificado nas nossas vidas. Interessante, irmão, que nós tendemos a achar que a coisa é literal assim, né? Como o judeu achou. Então a gente diz, não, então agora deixa comigo, eu vou para todas as reuniões. Todas as reuniões eu estou presente. Todas as oportunidades que tiver, eu vou estar presente.
como se a frequência nas reuniões fosse semelhante a atar a palavra na mão, na testa, escrever no umbral. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque não é isso que Ele deseja. Eu me lembro quando era garoto, bem novinho, numa ocasião em que, por uma circunstância, tinha uma vizinha da casa que nós morávamos, e começou um rebuliço e a chamar muita atenção ali na rua. Então, nós, os meninos, tudo correndo para a porta da casa, eram aquelas casas que você não tinha as restrições que a gente tem hoje, né? Então, a casa estava aberta, a porta estava aberta, estava todo mundo ali na porta, porque tinha um rebuliço ali. Então, eu fui para a porta para ver o que estava acontecendo. E tinha uma mulher possessa no sofá da casa. Então, estava uma agitação enorme e chamaram uma pessoa, um irmão. E esse irmão chegou lá. E eu fiquei de longe observando aquilo. Então esse irmão chegou, abriu a Bíblia no Salmo 23 e começou a ler o Salmo 23. Só ler o Salmo 23. Como que, lendo aquelas palavras, sem nenhuma autoridade, porque inclusive eu conhecia essa pessoa. Eu sabia que não havia autoridade ali, da parte do Senhor. Ele estava só lendo aquelas palavras. Nada aconteceu. Eu nem sei como a situação terminou, porque eu acho que a multidão foi dispersa e eu nem sei como a coisa terminou. Mas eu só consigo me lembrar nitidamente daquela proclamação sem autoridade, sem poder da palavra que não surtiu o efeito que essa palavra poderosa surtiu lá no deserto, na tentação, entende, irmão? Ela desbaratou o inimigo, saindo da boca daquele que aguardava no coração, meditava nela dia e noite, que o coração estava absolutamente cheio, fundamentado, transformado por aquela palavra. E então, ele pôde promover aquela derrota cabal do diabo no deserto e responder de forma tão enfática, não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso que o Senhor Jesus deixa claro. E diz para o diabo, não, até o dia de hoje, todos os homens dos quais você se aproximou viveram dessa maneira que você está achando, mas a partir de hoje, eu estabeleço uma nova ordem, uma nova raça, uma nova criação, em que o homem não viverá para satisfazer os seus desejos físicos, mas ele viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi assim que o Senhor confrontou o diabo, compreende, irmão? Até aquele momento, todos os homens haviam falhado, todos os homens haviam buscado satisfazer suas necessidades básicas, questionando o amor de Deus em supri-los. Mas agora não. O Senhor Jesus diz, não, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda uma nota mais. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós não temos, e nem é o nosso objetivo, tempo para estudar o capítulo 10 e 11. 1 Coríntios 10 e 11. Mas olhe, apenas uma nota que eu gostaria de destacar. No capítulo 10, Paulo está lembrando do que aconteceu no deserto
do que aquele povo não viu como realidade espiritual da presença de Deus, do cuidado de Deus, do suprimento, da provisão de Deus, tudo que eles não viram. Então, o capítulo 10, o negrito aí é exemplos da história de Israel. Se você for observar, irmão, você vai ver que no versículo 6, por exemplo, ele vai falar sobre a questão do maná, lá em Números 11, e por aí vai, né? No versículo 7, ele vai falar da idolatria de Êxodo 32. Então, ele vai passando por notas da história de Israel, em que Deus foi cuidadoso, amoroso, supridor, em que Deus estava provendo para eles uma mudança de apetites, literalmente, dizendo, olha, vocês saíram daquilo, de toda aquela porcaria, e agora eu estou provendo para vocês o que é verdadeiro, real, o que alimenta, o que enche e traz verdadeira alegria e satisfação. Então, o Senhor estava mudando, e por vezes aí, você vai ver as notas destacando a questão da vontade deles de comer o que era do Egito. Né? Nós vimos, o irmão mencionou, em toda aquela peregrinação, eles ficaram lá 40 anos. No começo eles pediram carne, no final eles pediram carne. Eles passaram tanto tempo naquele deserto e a primeira geração não aprendeu nada. Prostrada no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Só a segunda geração que entra na terra. Que coisa! E isso está aí. Então Deus, Paulo está falando a respeito dos tratos amorosos, provisionais de Deus naquele deserto. Mudando a dieta daquele povo. Depois de ir fazendo abordagem espiritual daquilo que eles não enxergavam. Então ele diz assim, olha, sabe aquela nuvem? Era a presença de Deus guardando, protegendo. Sabe aquela rocha? Aquela rocha é Cristo. Aquela rocha foi ferida por vocês. Aquela rocha descedenta. Sabe, as necessidades do homem são todas supridas por aquela rocha. Então, Paulo vai interpretar aquela história do Velho Testamento. E aí, a partir do verso 14 e no capítulo 11, sobre o que Paulo vai falar, irmão? Sobre a mesa do Senhor. Sobre a provisão e o alimento que o Senhor Jesus instituiu para a igreja até que ele venha. Um pão nesse deserto, uma provisão nesse deserto. Uma provisão espiritual. Por quê? Porque ele é um representante de realidades espirituais. Ele é sumo sacerdote, não é de um tabernáculo feito por mãos humanas, cheio de tipologia, cheio de utensílios. Não, ele é sumo sacerdote de bens eternos, de realidades eternas. Então, como sumo sacerdote, ele estabelece uma mesa. Uma mesa para que eu e você, nós comamos, porque o homem é constituído daquilo que ele come. Então, até que ele venha, nós vamos comer nessa mesa. Comer o pão e beber o cálice. Porque ele estabeleceu para nós uma provisão espiritual até que ele venha. Como sumo sacerdote de bens eternos, de realidades eternas. A mesa da provisão. Então nós não podemos nunca nos esquecer disso. Porque além da sua relação com a palavra, de guardar a palavra, da necessidade que nós temos de ler a palavra, de memorizar a palavra, de falar a palavra, de vir às reuniões, sim. Nesse caso, a frequência, a quantidade, importa sim, desde que seja para ouvir uma palavra viva. Não é uma palavra bonita, irmão, inteligente, cheia de considerações
preciosas da Bíblia, mas se ela não for viva para dentro do seu coração, você vai embora sem transformação, sem vigor, sem força. E quando o tentador se aproximar, você sabe o resultado. E olha, ele se aproximará de você segundo a sua própria cobiça, irmão. Sabe aquelas questões do seu coração e do meu? Ele irá se aproximar segundo essas cobiças, para sugerir coisas, lançar dardos. Então que o Senhor nos ajude, para que nós nos apropriemos dessa palavra como ela é, poderosa armadura do crente, poderosa armadura de Deus, capaz de proteger a sua vida e a minha, como protegeu a dele. Ele estava absolutamente protegido. Eram ataques de todos os lados, mas o Senhor tranquilo. Porque ele estava firme, protegido. Sem dúvida nenhuma. Que o Senhor nos ajude nessas coisas. Ele tem permitido que você e eu nos alimentemos na mesa. Agora, a nossa participação, veja que aí no capítulo 10... o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Verso 17, ele diz, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Então ele está falando, olha, há uma participação na realidade espiritual do que esse pão é. Agora, se nós participarmos inadequadamente, então nós não iremos comer e beber e participar da realidade preciosa, abençoada que o Senhor tem provido. Então, que o Senhor nos ajude nisso. O segundo ataque, irmão, meu encargo, meu enfoque é maior, então, para isso que já compartilhamos, mas preciso destacar ainda as duas outras investidas. Então, o segundo ataque do inimigo, que ocorreu na esfera da sua alma. Então, o que o diabo faz? Ele vai levar o Senhor lá, vamos seguir, conforme tem sido seguida a ordem lá de Mateus. E a segunda, então, abordagem é aquela que o diabo leva o Senhor ao pináculo do templo. E que a abordagem ali é o desejo, incitar o Senhor a um desejo de fazer coisas. Aquela atitude independente. Siga o seu próprio caminho, faça algo ousado, faça algo espetacular, faça algo que chame a atenção dos outros. Siga e siga por esse caminho. Faça algo que seja uma atitude que provoque uma reação nas pessoas. Mas o Senhor consegue perceber o engodo e diz, você está propondo para mim uma provocação ao meu Deus. Porque você se lembra das respostas do Senhor tiradas de Deuteronômio 6, né? Em que o Senhor diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não vou pedir nenhuma prova para o meu Pai do seu amor. Irmão, nós precisamos tomar tanto cuidado aqui, porque Deus está comprometido com os seus planos, com o seu propósito, com os seus caminhos. Agora, muitas vezes nós tomamos atitudes erradas e até mesmo perigosas. Vamos ser bem literal, básico, para que você entenda. Nós tomamos a direção do carro e dirigimos perigosamente. E então pedimos a Deus para abençoar o caminho da nossa direção perigosa. Isso é tentar Deus, irmão. Isso é provocar Deus. Para que Deus abençoe algo que não agrada. Compreende? Que o Senhor nos ajude.
Porque o Senhor Jesus detectou logo isso e disse: não, eu não vou impressionar as pessoas por esse caminho. A própria atitude de pedir uma prova do amor de Deus demonstra desconfiança. E isso eu não tenho. Eu sou totalmente confiante nesse amor cuidadoso. Eu não preciso de provas. Eu não vou me atirar para ver se ele garante o final do percurso. Porque esse não é o caminho dele. E eu sigo segundo o seu caminho. Então ele está totalmente comprometido com o percurso. E olha, o percurso pode ser tortuoso, viu, irmão? Porque para ele foi tortuoso. Foi um percurso tortuoso. Então não pensemos nós que só pelo fato de Deus estar comprometido com o caminho dele, esse caminho significa caminhos planos para nós. Podem significar caminhos tortuosos. Mas tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ainda que seja vale da sombra e da morte. Tu estás comigo. Porque lembre-se, o Senhor saiu desse deserto e seguiu por 3 anos e meio em um caminho que não foi fácil. Totalmente tortuoso. Tortuoso desde o início até o seu final. Mas tu estás comigo. Essa era a convicção do seu coração. Então, ele não provocaria. Lembra que a resposta do Senhor Jesus, não tentarás ao Senhor teu Deus, foi tirada de Deuteronômio 6, e o texto lá em Deuteronômio diz assim, como foi em Massá. Então, é como se o Senhor tivesse trazendo uma cena do Velho Testamento à nossa memória, para nós compreendermos o que é tentar a Deus. Aquele povo estava dizendo, Deus não está conosco, porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos. E provocaram Deus, né? É o que aconteceu lá. Mas o Senhor Jesus não, seguiu firme no seu caminho segundo Deus. Agora, há ainda um último ataque. E esse último ataque, ele leva o Senhor, interessante, porque o autor, o Lucas, ele diz que o primeiro ataque foi no deserto, quando teve fome. Depois, foi no ambiente do templo. Ele levou o Senhor, e não vamos entrar em detalhes aqui sobre como é isso, ele levou o Senhor ao pináculo do templo. Então, o terceiro embate é como se o Senhor fosse levado ao alto de uma montanha e em visão ele visse todos os reinos da terra. E o diabo tentando gerar algum tipo de ambição nele. E dissesse assim, olha, você pode obter tudo isso daí. Tem uma maneira de obter. E é interessante, irmão, que quando Mateus usa a expressão reinos da terra, ele usa para reinos aí, reinos do mundo, reinos da terra, ele usa a palavra cosmos. Mas Lucas usa uma outra palavra. A palavra grega que usa Lucas é oikomene, que é a palavra grega de onde deriva a nossa palavra economia. Então, o que o diabo está fazendo, Lucas está enfatizando, é que ele levou o Senhor no alto da montanha e disse assim, eu quero mostrar para você a vida social do homem, a economia de todo o mundo, de todos os reinos do mundo, como eles vivem. E tudo isso daí está debaixo do meu domínio. Sabe o Império Romano? É governado por mim, é energizado por mim. Tem um imperador lá, mas quem governa sou eu. Quem dita as regras sou eu. Toda a autoridade sobre isso daí, eles pensam que tem,
mas quem tem sou eu. Eu recebi autoridade. Então, ele leva o Senhor e mostra aquela economia toda para ele e diz: tudo isso te darei. Tudo isso pode ser seu. Tem um caminho para isso. Agora, lembre-se que o Senhor Jesus sabia que ele veio para realizar uma obra em que o reino do mundo se tornaria o do Senhor e do seu Cristo. Não é assim, irmão? Então o Senhor Jesus realizaria uma obra em que todos os reinos estariam sujeitos a ele. Nós ainda não vemos isso na prática, debaixo dos nossos olhos, mas isso já foi consumado na cruz do Calvário. E virá o tempo em que literalmente isso acontecerá. E é breve. Agora, veja, o diabo está propondo para o Senhor um atalho para conquistar isso. Está dizendo: olha, eu te ofereço um atalho. Tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. Você pode ter o domínio de todos esses reinos, se prostrado me adorares. Eu governo esses homens. Eu incito esses homens a permitirem que todas as suas ambições aflorem. E que eles nunca andem em humildade. E fazendo dessa maneira, eles me adoram e me servem. Compreende, irmão? Isso é a economia do mundo. Isso é a vida social do mundo. O mundo vive de que maneira? O mundo vive em guerra de ambições. Nunca em humildade, sempre em soberba. Esse é o princípio do mundo. E os homens vivendo assim, adoram e servem ao príncipe deste mundo. Mas o Senhor, posteriormente, olhando para ele, disse: aí vem o príncipe do mundo, mas ele nada tem em mim. Nada. Eu não compactuo com nada desse princípio e dessa maneira. Mas, mais uma vez, o Senhor vai dar uma resposta simples e magnífica para esse dardo, e aqui nós vamos encerrando. Ele vai fazer uma abordagem tão simples, vai dizer assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Onde que o diabo falou de Deus e onde que o diabo falou de serviço? Quando, da abordagem do diabo, ele não fez nenhuma menção de Deus. Aliás, ele deixou implícito que naquela economia não havia nenhum Deus, mas havia a autoridade máxima dele. E quando ele não menciona nada a respeito de servir, mas o Senhor Jesus sabia que aquele que adora serve, porque adorar é servir. Aquele que adora serve. Adorar e servir na Bíblia são duas palavras que podem ser trocadas, intercambiáveis. Adorar é servir, servir é adorar. Então o Senhor vai dizer para ele: não. Há somente um rei e um trono. Há somente um rei e somente um trono. E toda a adoração deve ser dada exclusivamente a Deus. E o mundo está em desgraça, porque este único Deus tem sido desprezado. E você tem exercido seu governo. O Senhor massacra com o seu argumento: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Eu creio que nós temos, irmão, tantas lições maravilhosas sobre essa cena de tentação, sobre esses embates pelos quais o Senhor passou e venceu. Eles são
tão didáticos para você e para mim. Que o Senhor nos ajude a compreender que o inimigo sempre virá buscando despertar apetites, ambições, independência. Sempre. Não dará trégua. Virá com toda ferocidade. Mas nós podemos, pela provisão da vida vitoriosa que Ele nos concedeu, por uma vida cheia do Espírito, guiada pelo Espírito, nós podemos vencer. Nós podemos resistir. E o que a Bíblia nos ensina é que se nós resistirmos, nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, qual será o resultado, irmão? Ele fugirá de vós. Esse é o ensino da palavra. Então que o Senhor nos ajude, para que nós não sejamos um povo manipulado, um povo fraco, um povo envergonhado, mas um povo que vence, que atravessa em vitória situações difíceis, que haja arrependimento, se necessário, para que a provisão da palavra possa constituir a força necessária para vencermos nessas áreas que temos caído. E então o Senhor seja honrado. O Senhor estabeleceu esse caminho para nós, de vitória, para que o inimigo bata em retirada e ele seja então exaltado. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome, teu glorioso nome, poderoso a se revelar a nós nessa noite. Obrigado, Jesus, por tua resoluta, definida, maravilhosa reação diante de tudo aquilo que te sobreveio, sendo um homem absolutamente dependente e confiante. Nos ensina esse caminho, Senhor Jesus. Nos ensina esse caminho de confiar e depender totalmente de Ti. Nos ensina esse caminho de sermos cheios do Espírito. Esse caminho de guardar a palavra, Senhor, para que ela seja esse instrumento de defesa e de ataque quando necessário. Nos ajuda para que nós sejamos este povo pequeno, que habita só, que não é contado entre as nações, mas que é o povo santo do Senhor, povo protegido, povo abençoado do Senhor. Nos ajuda para que não sejamos um povo envergonhado, derrotado, mas nós queremos viver a realidade espiritual de vitória sobre a tentação, provisão Tua para nós. Assim, apresentamos tudo isso que ouvimos aos Teus pés. Pedimos que o Senhor não nos permita que seja roubado, Senhor, mas frutifica a Tua palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém.